Olá, alunos, tudo bem? Na última aula, nós fizemos uma pequena aplicação com a aplicação Lua, certo? Na aula anterior, nós criamos um pequeno jogo, só que nós movimentávamos uma personagem que era um texto. Deixa eu abrir aqui o projeto. Bom, vou executar aqui o jogo. Bom, aqui temos o herói, certo? E nós movimentávamos o herói com o teclado. Normalmente nós temos uma imagem ao invés de um texto. Só para recordar, aqui que fica o nosso texto, certo? Eu vou trocar por exemplo, RoboClub. Vou salvar o projeto. Eu vou executar. Pronto, aqui temos o nosso novo texto e nós conseguimos movimentá-lo. Mas a ideia é que nos nossos jogos nós temos imagens para nosso personagem. Pode ser que o jogo utilize textos como personagem, mas não é muito comum, certo? Geralmente nós temos algumas imagens. Essas imagens, se for 2D, nós chamamos de sprites. Aqui temos uma pequena sprite, certo? Agora eu vou fazer uma pequena alteração no código. Eu vou ocultar aqui e eu vou colocar como a imagem do cogumelo que está aqui, certo? Bom, eu fiz essa pequena alteração, salvei o projeto, escondi o RoboClub, não vamos utilizar mais o RoboClub, e sim a imagem do jogador, que é essa imagem aqui do cogumelo, ok? Então eu vou carregar o jogo. Agora temos um pequeno aqui cogumelo. Tem um código que ele altera a dimensão da imagem. Vou colocar 2 na altura e na largura, ou seja, eu vou dobrar o tamanho dos objetos e temos aqui nosso cogumelo um pouquinho maior, certo? Então, nós podemos utilizar alguma ferramenta que crie imagens. No caso, eu vou fazer um pequeno exemplo aqui, new. Ok, temos aqui essa imagem e nós podemos fazer qualquer desenho, certo? Deixa eu alterar o tamanho aqui. Fazer alguma coisa rápida, simples, um coração. Pronto, não está perfeito, mas pronto, piorou o coração. Mas com essa ferramenta nós podemos fazer objetos. É parecido com a Piskel, na qual nós utilizamos anteriormente, só que essa aqui é um pouco mais avançada, então acaba sendo melhor também, tem mais recursos. Então nós podemos fazer nossos desenhos, nossas sprites, para fazer o nosso personagem, tá? Outro detalhe que eu quero falar também sobre é a criação de mapa. Aqui eu tenho essas imagens aqui, certo? E apenas com estas imagens é possível criar um mapa. Por quê? Bom, com esses cortes nós podemos fazer combinações maiores. E como nós podemos fazer isso? Eu vou abrir uma pequena aplicação aqui. Pronto, demorou um pouquinho, mas foi, certo? Tá. A aplicação carregou. Reparem que essa mesma imagem, ok? E eu quero fazer um mapa. Eu posso pintar aqui, certo? Fiz alguns blocos. Pronto. Agora, reparem que eu vou fazer esse quadrado aqui, só que maior. Eu peguei essa borda, carreguei na borda. Agora, reparem.
que eu posso fazer. Agora no meio é só pegar aquele que estava lá, certo? Também é possível fazer um pequeno quadrado dentro desse maior. Reparem que essa combinação, ela não existe aqui dentro, certo? Mas nós podemos pegar esses blocos e montar dessa forma. Nós podemos fazer coisas maiores. Então, basta um pequeno conjunto de blocos, um pequeno conjunto de imagens, na verdade, que nós podemos fazer um mapa maior. Claro, o mapa não consiste apenas destes desenhos, nós costumamos ter muito mais. Vou pegar um exemplo na internet, é um tile set. Esse tile set aqui é para jogo de plataforma, certo? Colocar top-down, que é jogo que nós vemos de cima. Pronto. Temos aqui mais detalhes, certo? Também temos entidades ou props. Temos as árvores, baú no jogo. Temos diversas coisas, certo? Mas apenas com pequenos blocos nós podemos fazer mapas enormes e com diversas variedades, tá bom? Então, o que eu quero passar para a aula de hoje? A ideia de desenhar sprites e aplicar em nossos jogos. Deixa eu botar aqui. Só tem um. Ok. Abrir novamente o nosso projeto. Jogo Lua. Pronto. Pegar imagens e aplicar em nossos jogos. A construção de mapas com apenas poucos desenhos, certo? E depois nós vamos aplicar esse mapa ao nosso jogo. Então, vou fazer um pequeno exemplo aqui de como nós podemos colocar imagens no nosso jogo. Vou colocar uma imagem maior aqui. Vou pintar tudo de verde e vou fazer alguns rabiscos, tá? Alguns rabiscos de laranja. Vou aumentar um pouquinho. É só para um exemplo, tá bom? Então, não preciso se preocupar com nada do que eu vou fazer agora. A imagem. Vamos colocar de mapa. .png. Vou salvar no mesmo sítio onde está o cogumelo. Pronto, eu criei essa imagem e salvei o nosso jogo. Agora eu vou colocar essa imagem para ela ser carregada e aqui ela será exibida, tá bom? Depois na aula nós vamos ver o que cada linha faz. O que eu vou fazer? Bom, o código ele executa em ordem, certo? A primeira coisa que ele vai fazer é aumentar o tamanho do jogo, dobrar o tamanho de todos os sprites, de todos os desenhos, vai pintar o mapa e depois vai pintar o jogador. Olha o que acontece se eu primeiro pintar o jogador e depois pintar o mapa. Será que nós conseguiríamos ver o nosso jogador? Creio que não, certo? Porque o jogador vai estar desenhado e logo em seguida nós vamos pintar o mapa por cima do jogador. Teve algum errinho aqui porque ele não reconheceu a imagem. Ok. O erro foi que aqui está com M minúsculo e aqui está com maiúsculo. Então vou trocar aqui. Pronto. E novamente carregar nosso jogo. E temos aqui. Só que o jogador não existe, porque ele está embaixo. Ele existe, ele se movimenta também, só que ele está embaixo do mapa. Então o que nós temos que fazer? É trocar a ordem, ou seja, primeiro o mapa desenhado e depois o jogador. Pronto, agora sim nós temos o nosso cogumelo e temos o mapa. E lembrem-se, esse mapa aqui ele não foi criado daquela forma, com a combinação desses blocos, então não é um mapa ideal para ser feito.
Então nós vamos ver como nós podemos criar mapas desta forma aqui, fazendo essas combinações e também aplicar no nosso jogo, tá bom? Então essas aulas que nós estamos fazendo é só para praticar mais o conceito de programação, para entender melhor como a programação funciona, porque nós vamos aplicar essa programação à eletrônica. Então eu quero que o nosso conhecimento em programação esteja melhor e depois nós vamos começar a fazer circuitos com a programação, não apenas montá-lo na placa, mas na placa e também na programação, ou seja, nós vamos ter duas coisas, o circuito e a programação. Então aqui nós tivemos aulas de circuito, certo? Agora estamos a ter a aula de programação e depois nós vamos combinar essas duas áreas, a programação e a eletrônica, para criar algo maior, ok? Bom, qualquer dúvida sempre tragam para a aula, espero que tenham gostado.